Fala galera, beleza? Professor Denis aqui falando. Vamos dar continuidade ao estudo de frações. Nessa aula especificamente vamos falar um pouquinho da multiplicação de frações. Bom, então para relembrar aqui, vamos fazer o exercício, vou fazer alguns modelinhos, o exercício 180 e 181. Então a letra A temos multiplicação de fração 3 quintos vezes 2 sétimos, certo? Então, para quem não lembra, na multiplicação de frações, o processo é simples, basta multiplicar o numerador com o numerador, que vai resultar no numerador da resposta, e multiplicar denominador com o denominador, que vai resultar no denominador da resposta. Então, 3 vezes 2 dá 6, que é o numerador da resposta. E no denominador, 5 vezes 7, 35. Resposta, 6,35 avos. Então, bem simples. Numerador com numerador, denominador com denominador. Letra B, numerador com numerador, 15 vezes 3 dá 45 e 8 vezes 4 dá 32. Resposta, 45,32 avos. E na letra C, com três frações, 3 vezes 1 vezes 13 dá 39 e 5 vezes 7 vezes 2 dá 70. Resposta 39 sobre 70. Bom, no exercício 181 é a mesma coisa que é para fazer, só que durante as continhas vai acontecer uma coisinha diferente. Então vejam só o que vai acontecer. Na letra A, por exemplo, vamos seguir o mesmo processo. Temos numerador com numerador, 6 vezes 7, 42 e 15 vezes 11 é 165. Então aqui aparece a diferença. Ó. Em todos os itens do 180, em nenhum deles dava para simplificar. Certo? 6 com 35 não simplifica, 45 com 32 não simplifica, 39 com 70 não simplifica. E todos os outros itens também não dava para simplificar. Diferentemente, o 181, todos os itens a gente consegue simplificar, que é o que está acontecendo aqui. Ó. 42 sobre 165 dá para simplificar por 3 em cima e embaixo, vai dar então 14 sobre 55, certo? Então esse é um jeito de fazer. Você faz a conta, multiplica os dois numeradores, os dois denominadores, e depois que você chegar na resposta, você simplifica. Então, uma dica aí para o resto do bimestre, atenção, você deve sempre simplificar a fração, sempre. Se em algum teste, alguma avaliação, você colocar a resposta não simplificada, isso acarretará a perda de uma notinha aí, certo? Bom, eu vou fazer a letra A de um outro jeito, que inclusive é o jeito que eu espero que vocês façam, que é o jeito mais simples e mais fácil, certo? Que é o seguinte, aqui a gente multiplicou numerador com numerador, denominador com denominador e depois simplificou. Na multiplicação de fração, é muito melhor você simplificar antes de fazer a multiplicação. Então, antes de efetuar a multiplicação, verifique se não dá para simplificar alguma coisa. E nesse caso dá para simplificar. O 5 e o 15 dá para dividir ambos por 3, que inclusive é o mesmo número que a gente simplificou aqui, isso sempre vai acontecer. Então, divide por 3 aqui dá 2, divide por 3 aqui dá 5. E agora, simplificado, agora a gente multiplica. 2 vezes 7, 14, e 5 vezes 11, 55. Obviamente, deu a mesma resposta, são só maneiras de fazer, maneiras diferentes de fazer. Bom, o ponto que eu quero que você perceba é que essa forma é muito mais simples que essa. Talvez com esse exemplo não pareça tanto, mas essa forma é muito mais simples. Para casos com números maiores, vai ficar muito mais simples simplificar primeiro. Então a dica é simplifique primeiro o máximo que der. Bom, na letra B, temos 45 sobre 25 vezes 35 sobre 13. Bom, algumas pessoas perguntam, ficam na dúvida de o que eu posso simplificar, certo? E a resposta é o seguinte, em uma multiplicação de frações, você pode simplificar qualquer numerador com qualquer denominador. Então, eu poderia simplificar o 4 com o 25, o 4 com o 13, ou o 35 com o 25, e outra possibilidade é o 35 com o 13, certo? Qualquer um numerador com qualquer outro denominador, certo? Obviamente que nem todos são possíveis. Nesse caso, os únicos que são possíveis são o 35 e o 25. Dá para simplificar ambos por 5. Em cima fica 7 e embaixo fica 5. Certo? Agora perceba que não dá para simplificar mais. O 4 não simplifica com 5. 4 não simplifica com 13. 7 não simplifica com 5. 7 não simplifica com 13. Então pronto, não dá para simplificar mais nada. Multiplica. 4 vezes 7 dá 28. 5 vezes 13 dá 65. Resposta 28 sobre 65. Certo? Perceba que se eu fizesse a conta antes para simplificar depois, os números iam ficar muito maiores, a conta ia ser bem mais chata e bem mais difícil. Agora a letra E, aqui fica mais óbvio ainda o quão é importante simplificar antes. Tá vendo? Perceba essas contas, ó, 16 vezes 34 vezes 35 é uma conta gigantesca.
Já vai gastar um tempo enorme para fazer essa conta. Depois, para simplificar, um outro tempo enorme. Então, a gente vai simplificar antes, ó. Então, de novo, quem que eu posso simplificar? Qualquer um numerador com qualquer outro denominador. Um numerador com um denominador. Nunca dois numeradores, nem nunca dois denominadores. Então, nesse caso, a gente consegue simplificar o 16 com 24. Dá para dividir ambos por 8. Em cima fica 2 e embaixo fica 3. Dá para simplificar o 34 com 51. Ambos são divisíveis por 17. Em cima fica 2, embaixo fica 3. E 35 com 55 dá para simplificar ambos por 5. Em cima fica 7, embaixo fica 11. Agora vamos ver se dá para simplificar mais alguma coisa. Ó, o 2 não simplifica com ninguém que está aqui embaixo. O 2 também não simplifica com ninguém que está aqui embaixo. E o 7 não simplifica com ninguém que está aqui embaixo. Então não dá para simplificar mais. 2 vezes 2 vezes 7 dá 28 e 3 vezes 3 vezes 11 dá 99. Uma dica é a seguinte, ó, se antes de fazer a conta você verificou não dá para simplificar mais nada, depois que você faz a conta, se você acertar a conta, com certeza não vai dar para simplificar. Se não dava para simplificar antes, não vai dar para simplificar depois. Essa é uma dica, inclusive, se não dava para simplificar antes, você fizer a conta e der para simplificar, significa que você errou alguma conta aqui, certo? Se você acertar as contas, não pode dar para simplificar. Então, 28 sobre 99 não dá para simplificar. Bom, agora um jeitinho diferente aí, que talvez vocês nunca tenham visto. Eu vou fazer isso de uma forma geométrica. Vou fazer a multiplicação de uma forma geométrica bem legal. Ó. Quanto que é 3 quintos vezes 20? 3 quintos de 20. Bom, isso é a mesma coisa que 3 quintos de 20, você simplifica o 20 com 5, divide pelo de baixo, 20 sobre 5 dá 4, e depois multiplica pelo de cima. 3 vezes 4, 12, certo? Assim que você faria essa conta normalmente. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Já deve ter feito isso no quinto, sexto ano, por aí. Bom, agora é o seguinte, para fazer uma multiplicação de fração, dá para fazer de uma forma geométrica. Como? Você desenha o primeiro aqui, faz uma representação através de um quadrado, certo? Então, fiz aqui, ó, 3 quintos, desenhei um quadrado e representei o 3 quintos aqui. E aí, eu vou fazer um outro quadrado para representar o segundo número, que é o 20, certo? Aí, o que eu faço? Esses quadrados têm que ter o mesmo tamanho, certo? O que eu faço? Eu sobreponho os dois quadrados. Se eu colocar um em cima do outro, o que aconteceu? Eu peguei o 20 e dividi em 5 partes. Então, antes tudo era 20, agora eu dividi em 5 partes. Então, cada uma das partes tem 4. Então, agora a resposta vai ser a intersecção das duas partes pintadinhas aqui, ó, que é 4 mais 4 mais 4, que dá 12. Por isso a resposta é 12, certo? Vou fazer mais um exemplo aqui, ó, 3 quintos vezes 3 quartos. Então, de novo, para resolver essa conta, a gente desenha um quadrado representando 3 quintos, representa um outro quadrado representando 3 quartos, certo? Perceba, é importante que um deles tem que ter a divisão na vertical e o outro a divisão na horizontal, certo? Aí esses quadrados eles têm que ter o mesmo tamanho. O que a gente faz? A gente sobrepõe esses dois quadrados. E aí o novo quadrado ficou dividido agora em 20 partes. E isso representa o nosso novo denominador, que é o 20. Afinal, 5 vezes 4 dá 20. Tem 20 partes aqui. E aí o numerador vai ser só as intersecções aqui, ó, os quadradinhos que estão comuns aos dois. Então, como tem 9 quadradinhos em comum, então o numerador é 9. Então, resposta 9 sobre 20, certo? De novo, o denominador é o número de quadradinhos, e o numerador é só a intersecção. Bom, já adianto que vocês não vão precisar fazer isso em nenhum momento, tá? Isso é só uma curiosidade, uma brincadeira. Na prática, vocês vão fazer a conta normal, numerador com numerador, denominador com denominador, resposta 9 sobre 20, tá? Isso é só uma brincadeira. Bom, então eu vou fazer só mais um exemplo, 5 sextos vezes 3 quintos. Representa os 5 sextos como um quadrado aqui, ó. Peguei um quadrado, dividi em 6 partes e pintei 5. Depois desenha um outro quadrado do mesmo tamanho, certo? Só que agora eu vou dividir em 5 partes e pegar 3, certo? 5 sextos é o primeiro quadrado, 3 quintos é o segundo quadrado. O primeiro eu fiz a divisão com linhas verticais e o segundo com linhas horizontais. Para descobrir a resposta, a gente sobrepõe os dois quadrados. Agora, o novo quadrado ele está dividido em 30 partes. Esse é o nosso novo denominador. E o numerador vai ser a intersecção entre eles, ó. Então eu tenho que contar quantos quadradinhos eles têm em comum. E aí, então, eles têm 15 quadradinhos em comum 15 sobre 30. Que dá para simplificar, é 1 sobre 2, certo?
De novo, mais uma vez, você não vai fazer isso na prática. Quando aparecer essa continha, você vai fazer simplesmente 5/6 sobre 3/5, simplifica, e aí multiplica. Em cima e embaixo, a resposta é 1 sobre 2, tá? Isso é só uma brincadeirinha, uma forma geométrica de resolver essa conta. Bom, vamos fazer mais alguns exemplos. Ó. O exercício 182, efetuar as seguintes multiplicações. Bom, aqui é a mesma coisa que a gente estava fazendo, a única novidade é que vão ter números negativos, né? Que é a novidade desse ano. E aí a gente tem que seguir a mesma regrinha. Ó. Na letra A, por exemplo, eu tenho uma multiplicação de negativo com negativo. Quando eu multiplico dois negativos, a resposta vai ser positiva. Menos com menos na multiplicação dá mais. E aí você analisou o sinal do resultado, agora efetua a conta normal. 3 vezes 3 dá 9 e 5 vezes 4 dá 20. Resposta 9/20 ou 9/20. Na letra B, é bom você lembrar que quando eu falo de um número inteiro, 6, é como se tivesse um número 1 aqui embaixo no denominador, certo? Primeira coisa, analisa o sinal, positivo com negativo na multiplicação dá negativo. E agora efetua a conta. 6 vezes 3 dá 18 e 1 vezes 7 é 7. Resposta menos 18/7. Mais um exemplo desse aqui, ó. Só que aqui a diferença é que dá para simplificar, né? Ó. O 40 está no numerador, o 8 está no denominador. Então dá para simplificar o 40 com 8. Aqui dá 5 e aqui dá 1. Fez todas as simplificações possíveis, agora efetua a conta. Primeira coisa, o sinal, mais com menos dá menos. E agora faça a continha. Numerador com numerador dá 25, denominador com denominador dá 1. Resposta menos 25 sobre 1, que é a mesma coisa que menos 25. Mais dois exemplinhos aqui, ó, o I e o K. O I é uma multiplicação de frações, uma positiva e uma negativa. Vamos ver se dá para simplificar primeiro. E dá para simplificar. Dá para simplificar o 32 com 28. Dá para dividir ambos por 4. Aqui fica 8, aqui fica 7. 35 e 15 dá para simplificar, ambos por 5. Em cima fica 3, embaixo fica 7. Agora não dá para simplificar mais nada. Efetua a multiplicação. Positivo com negativo, na multiplicação dá negativo. E aí faz a conta. Numerador com numerador dá 24, denominador com denominador dá 49. Resposta menos 24, 49/. Na letra K, lembrando aqui como é um número inteiro, é como se tivesse um 1 aqui embaixo. E aí vamos simplificar. Dá para simplificar o 34 com 51. Ambos por 17. Divide por 17 em cima dá 2, embaixo dá 3. E ainda dá para simplificar. Ó. O 3 que sobrou aqui eu posso simplificar com 24, que está aqui em cima. Um é denominador, outro é numerador. Simplifica, divide por 3 aqui dá 8. E simplifica aqui por 3 aqui dá 1, certo? O que sobrou, faz a conta. Primeiro é positivo, segundo é negativo, resposta negativa. Numerador com denominador 16, denominador com denominador dá 1. Resposta menos 16 sobre 1, que é a mesma coisa que menos 16.